Eu quero aqui falar de um irmão. Eu não vou falar de espiritismo. Eu sou espírita, né? Se vê? Mas eu não vou falar de espiritismo nem de espírito. Eu vou falar de evangélico. De um evangélico. Tenho certeza que alguém já pensou. Esse espírita vai atacar os evangélicos. Mas é o contrário. Vou falar de um evangélico que eu não tive muito contato, alguns contatos pouco, mas que eu aprendi a admirar. E vou fazer uma homenagem a ele. Vamos fazer uma viagem lá onde ele está. Ele não, o seu corpo físico está sepultado. Vou colocar uma fala dele que eu tenho guardada. Um irmão evangélico que eu tenho uma grande admiração e respeito, o pastor Jeff, que viveu nessa cidade, trabalhou, foi muito importante, uma peça fundamental, talvez o primeiro evangélico, o primeiro pastor evangélico, não sei, me parece, mas muito antigo aqui nessa cidade. E a sua passagem por aqui ficou marcada. É uma pessoa que todos que falam nele têm uma grande admiração, e eu, sendo espírita, que não tem nada demais, tenho por ele uma grande admiração. Vamos visitar, vamos ver um pouco do pastor Gerson, não tem muita coisa, mas vamos lá, onde ele está sepultado. E depois vocês vão ouvir uma fala do nosso irmão, pastor Gerson. Pastor Gerson, a minha homenagem, a homenagem do Manuel Freitas. Vamos lá. Estamos observando agora a placa da igreja metodista e vendo agora a frente da igreja, onde o nosso pastor Jetro atuou por tantos anos. Também presenciamos agora o rebanho, o seu rebanho, que continua na ativa, muitos jovens, e parece que é um evento que está sendo feito nesse dia. E aí a gente observa o interior da igreja metodista de Nova Andradina, o reduto de trabalho do nosso irmão, o pastor Jetro. Muita alegria e muito trabalho a fazer.
Estamos aqui na quadra 1 do cemitério de Nova Andradina, nesse momento diante da sepultura do nosso querido irmão Jetro. Como eu disse nessa reportagem, uma pessoa muito importante. E esse é o túmulo do nosso irmão Jetro. Aí está ele. Essa foto aqui talvez seja melhor. Aí uma visão do túmulo do nosso pastor Jetro, o pioneiro dos pastores dessa cidade. Apesar de existir muitos falsos pastores que dão mais valor ao dinheiro do que à pregação de Jesus, ainda bem que temos bons e verdadeiros pastores. Este é o túmulo onde está sepultado nosso irmão Jetro, o grande pastor de Nova Andradina, que arrebatou muitas ovelhas para o rebanho de Jesus. Um homem admirável que merece todo o nosso respeito e admiração. Certamente, o seu feito nessa cidade ficará na história, para sempre. Um inesquecível amigo. Não tive o privilégio de desfrutar dessa amizade, mas a admiração, quando é verdadeira, muitas vezes não necessita que se tenha uma aproximação maior. Se admira sabendo dos feitos que essa pessoa fez e do bem que ele fez para a nossa comunidade. Vamos ouvir agora a fala do pastor Jetro, no seu programa na Rádio Cacique. Agora, a partir de agora, aqui pela sua Rádio Cacique, como todas as tardes, de segunda a sexta-feira, esse presente que a gente ganha com o nosso amigo pastor Jetro, logicamente trazendo para nós a oração e a meditação através do momento de paz. Aumenta o volume do rádio para que todos nós possamos nos reunir e orar. A partir de agora, a Rádio Cacique passa a apresentar Momento de Paz, sob a responsabilidade do pastor Jetro, da Igreja Metodista. A presença de Jesus, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmo 18, versículo 28. É o testemunho, a experiência de Janete Santos, e ela conta. Eu nunca fui maltratada fisicamente como resultado de raiva, mas ainda criança, meus medos ganharam vulto quando eu pensava no que poderia acontecer quando os adultos gritavam e assumi uma postura de briga. Lembro-me de uma noite em que, com certa de 7 anos, fui arrancada de minha cama e colocada no banco de trás de nosso carro. Enquanto minha irmã e eu nos aconchegávamos
em nossos pijamas, ainda com os olhos sonolentos, nossos pais sentados à frente brigavam, e brigavam muito. Quanto mais acordávamos, mais os nossos medos cresciam. Enquanto tentávamos perceber o que acontecia, o volume das vozes e da tensão cresceu a um grau aterrorizante. Minha mente infantil estava esmagada por perguntas. O que está acontecendo? Que vai acontecer? Meu pai vai machucar minha mãe? Aonde vamos? No meio da noite, a terrível lembrança dessa noite foi curada quando trabalhei o episódio como uma conselheira cristã, e ela me pediu que procurasse Jesus no meio daquela cena. Seguindo sua orientação, uma visão de conforto e proteção emergiu. Nela vi Jesus sentado no banco de trás do carro comigo e com minha irmã. Ele nos abraçava amorosamente. A imagem dos braços protetores de Jesus amainou minhas lembranças desta noite triste. Jesus Cristo estava comigo nesta ocasião, como sempre esteve e sempre estará. Que imagem de Deus conforta e tranquiliza você, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte? Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte. Você está ligado neste programa Momento de Paz da Igreja Metodista de Nova Andradina, que vai ao ar de segunda a sexta, nestas mesmas horas desse dia, à tarde. Por isso, boa tarde você ouvinte que está aí em suas residências, das vilas, dos bairros, nos conjuntos habitacionais, ou no rancho à beira-chão, nas colônias das fazendas, nos sítios das chácaras, nos assentamentos, ou às margens das rodovias, ou sem terras, na expectativa de dentro ou em breve ter o seu pedaço de terra para plantar e trabalhar essa terra. Tudo numa santa paz. Por isso, boa tarde também aos que estão no campo, nesta tarde, quem sabe ainda ali no mangueiro, tirando leite para a sua sobrevivência. Um trabalho árduo que começa lá bem cedinho, não é? A primeira vez é bem cedinho ali, todos os dias, que precisam acordar bem cedo e trabalhar, ordenar as vacas para suprir as necessidades da casa, da família, para o gasto da família ou para estar repassando ao laticínio. Isso acontece de manhã, mas acontece também à tarde. Por isso, boa tarde você, motorista de ônibus que conduz os funcionários que estão indo para o trabalho, seja na destilaria, nos frigoríficos, também os ônibus escolares que estão trazendo de volta os estudantes e também alguns que já estão levando os estudantes para outras cidades e também para a zona rural. Boa tarde, que Deus possa abençoar ao trabalho que você tem constantemente, todos os dias. Por isso, boa tarde e na paz do Senhor. Quero mais uma vez estar meditando com você, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte. É a experiência de George Hamilton. Nunca órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Conta George Hamilton. Uma garotinha, ao voltar de uma visita a um orfanato, acrescentou em sua oração naquela noite: por favor, Deus, não me deixe eu ser órfã. A palavra órfão não se refere apenas a uma criança sem pai,
mas a todos que se sentem desolados, esquecidos e sós, pais sem filhos, pessoas que perderam seus amigos mais queridos, pessoas tristes e desconsoladas. Como os discípulos que estavam no cenáculo na noite em que seu mestre foi traído, eram assombrados por pensamentos ruins em relação ao futuro. Seria trágico perder seu senhor e amigo. Sem ele, seriam como órfãos. Não haveria mais palavras de estímulo, nem ninguém para dizer: paz, aquietai-vos. Mas então Jesus falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que Jesus disse aos seus discípulos, diz também a cada um de nós, ouvintes deste programa. O que quer que a vida traga, eu estarei com vocês, não apenas para lhes ensinar como viver, mas para lhes dar força, paz. Mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Bom, pessoal, já estivemos lá no cemitério, visitamos o túmulo do nosso irmão Retro, mostramos para vocês algumas coisas do nosso pastor. A gente tinha pouca coisa, mas mostramos a imagem da igreja e a fala do nosso pastor Jetro que eu tinha guardado, e resolvi fazer essa homenagem para esse grande pastor que trabalhou aqui na nossa cidade, contribuiu, foi muito útil e que certamente está recebendo a sua recompensa por tudo isso. Certamente que ele não está na espiritualidade inativo, mas certamente trabalhando, porque o trabalho de Jesus não cessa nunca. Mesmo
após a nossa desencarnação. Há muito trabalho. Jesus, apesar de tudo, trabalha até hoje. Até hoje Jesus continua lutando, trabalhando, tentando nos ajudar e nos encaminhar essa humanidade que está tão desequilibrada. E o nosso pastor Jeff certamente continua na sua labuta, no seu trabalho, e nunca se esquecendo do seu rebanho, que vocês acabaram de assistir algumas cenas no interior da igreja metodista. Então essa é a minha homenagem. Espero que vocês tenham gostado, aqueles que conheceram e amaram o pastor Jeff. E fica aí o meu carinho, o meu respeito e a minha consideração por esse homem que eu não tive muita oportunidade de privar da sua amizade, mas sempre admirei e vou sempre admirar. Até uma outra oportunidade, fiquem com Deus.